caiu, tentando acertar. Mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Valeu, galera do YouTube, acompanha o canal. Esse programa é Rompendo em Fé. Curte, compartilha, comenta. Se você gosta, divulgue, porque esse programa é bênção. Valeu. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Como foi anunciado, você já ouviu, Lucas Guimarães, ele cantou aqui no programa, você já ouviu e também vai assistir. E agora chegou a hora mais importante, a hora da mensagem do Senhor. Está aqui nosso irmão João. Amém. João, a paz do Senhor Jesus, varão. Que Deus te abençoe. Glórias a Deus. Glória a João, Deus. Amém. Primeira vez aqui no programa Rompendo em Fé. Isso. A rádio, eu já soube que você já passou em alguma rádio. Isso. Já tive um tempinho na rádio ali em Jequié, Pronto. trabalhando, ajudando lá. Você faz parte da Igreja Maranata, Igreja Batista Nacional Maranata. Pastor Nilton Santana, Isso, né? Pastor Teve aqui Nilton. já, tive a honra de ter aqui já Amém. 2 vezes conosco aqui. Amém. Que Deus abençoe. Fique à vontade, Amém. deixa Deus te usar nessa noite, Glória a Deus. em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero cumprimentar cada irmão, a cada ouvinte com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estar aqui essa noite, juntamente com os irmãos, né, para transmitirmos a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo, na primeira carta, carta no livro aos Coríntios, primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis, amém? Estou feliz de estar aqui no programa Rompendo em Fé, amém? Pela primeira vez, estou aqui em Gandu, tem um tempinho que eu estou aqui, a galera do YouTube que está aí nos assistindo também, Marivaldo Gomes, amém? Isso mesmo, né? Gandu, Bahia. Gandu, Bahia, Deus abençoe. Enquanto os irmãos acham aí em casa, primeiro livro das Crônicas, amém? Capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, o verso 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 12. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim: Naquele dia, Deus amedrontou Davi e ele perguntou: Como posso trazer a arca de Deus para mim? Amém? Eu quero só ficar com esse trecho aqui da palavra de Deus dizendo assim: Como posso trazer a arca de Deus para mim? Amém? A vontade de Davi, o desejo de Davi naqueles tempos, naqueles dias, era construir
uma casa para Deus, construir um local aonde Deus habitasse. Pelo fato de a arca não ter lugar, a arca não ter onde ficar, e Davi, olhando para os seus palácios, olhando para as suas casas, o seu reinado, ele disse ao seu coração: olha, eu tenho casa para morar, o povo de Deus tem casa para morar, mas a arca, a presença de Deus, não tem lugar para morar. E nisso Davi construiu uma arca, pegou a arca e colocou o desejo do coração de trazer essa arca de volta à terra de Jerusalém, à terra de Judá, à terra de Israel, o povo de Deus. Só que quando Davi ele fez essa pergunta a Deus: como é que eu posso trazer de volta a arca de Deus para a minha vida? Como é que eu posso trazer de volta a arca de Deus para o meio do povo? Para nós chegarmos até esse ponto a qual Davi falou, a qual Davi se expressou dizendo, nós voltamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, onde nós vimos a história aonde a arca de Deus foi tomada, a arca de Deus foi levada embora do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que naqueles tempos onde Deus tinha levantado o sacerdote Samuel para assumir o lugar do sacerdote Eli, porque naquele tempo, naquele período, a palavra de Deus estava sendo deturbada, estava sendo destruída, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam destruindo o templo do Senhor, a casa de Deus. Ofni e Finéias se prostituíam com as mulheres naquele templo, com os jovens. Eles roubavam do sacrifício de Deus, achando que era normal. Eles começaram a fazer coisas que não era do agrado de Deus naqueles dias. Ofni e Finéias, eles começaram a destruir o que Deus tinha construído para Israel. Até que chegou um tempo, um período em que Deus ele se irou com aquela situação. Eli, vendo toda a situação dos seus filhos, Eli assistindo tudo que os seus filhos estavam fazendo, não tomou nenhum tipo de providência quando os filhos deles estavam acabando com a casa de Deus. E se nós olharmos a palavra que está sendo lida, que está sendo ministrada, ela em 1 Samuel, ele fala como se fosse nos tempos de hoje. As igrejas, o povo hoje em dia dentro dos templos estão deturbando o evangelho do Senhor. Assim como Ofni e Finéias usou de artimanha, usou de engano dentro do templo, assim hoje nós temos visto. Ofni e Finéias não se importavam. Um deles até engravidou uma mulher dentro do templo. Eles profanavam o altar do Senhor, e hoje nós não vemos diferente. Quantos e quantos estão nos altares profanando e dizendo que a glória de Deus está ali, que a presença de Deus está ali. Quantos sobem em cima de púlpitos com a vida toda destruída, com amantes, com outros tipos de pessoas, e pensam que o evangelho é levado a qualquer maneira. Então, do mesmo modo como aconteceu nos tempos de Ofni e Finéias, nos nossos tempos não está diferente. E nós vemos que a glória de Deus, ela não pode ser levada de qualquer maneira, ela não pode ser tratada de qualquer modo. Mas nós vimos que o sacerdote Eli, ele não levou a mínima. Até que um dia o povo, os filisteus, vieram atacar o povo de Israel. Quando eles vieram atacar o povo de Israel, eles perderam a primeira vez, e quando eles foram pensar de novo em atacar o povo de Israel, Ofni e Finéias teve uma ideia: olha, vamos trazer ao nosso meio a presença de Deus, a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança, senão o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo? Um símbolo a qual Deus revelou a Moisés no monte, onde ele falou: olha, faça a arca de madeira de acácia, cobre ela com ouro, coloca sobre a tampa do propiciatório querubins, e no meio dele vai se manifestar a Shekinah, que é a presença de Deus. A palavra Shekinah, que significa presença de Deus aqui, e ali era um símbolo maior da presença de Deus no meio do arraial. Para os irmãos terem ideia, aonde a arca chegava, aonde a presença de Deus estava, Israel não perdia uma batalha sequer, Israel não perdia uma guerra. Só que
naquela hora, quando Ofni e Finéias tiveram a ideia de trazer a arca de novo para o meio da batalha, a palavra de Deus diz que a terra, o povo de Israel deu um brado tão alto que toda a terra ouviu o estrondo da glória deles, da voz deles ecoando, e eles, quando perceberam essa voz, eles disseram: olha, Deus entrou no meio do arraial. Só que quando nós paramos para perceber o que estava acontecendo, quando a arca chegou, o povo de Israel se alegrou, mas só que eles não olharam o que eles estavam fazendo, eles não observaram que Ofni e Finéias estavam deturbando o templo, a casa de Deus, e pensando que era tudo normal, que era tudo natural, eles agirem daquela forma e ainda levarem a presença de Deus no meio de uma guerra. Quando a arca de Deus chegou, os filisteus, mesmo assim, eles não temeram e disseram: vamos atacar, vamos destruir. E quando chegou, a palavra de Deus diz que eles mataram os homens de Israel, mesmo com a arca no meio deles. A palavra de Deus diz que eles mataram Ofni e Finéias, levaram eles dois à morte, pegaram e destruíram, começaram a destruir a todo o arraial. E além disso, de destruírem, de matarem os homens, eles pegaram a arca de Deus e levaram a arca de Deus cativa, levaram a arca de Deus para a terra deles. E quando a arca foi tomada, um dos que sobreviveram à guerra voltou e falou assim: sacerdote Eli, o senhor não sabe da tragédia que aconteceu? Os teus filhos Ofni e Finéias acabou de morrer, eles acabaram de morrer no meio da batalha. O sacerdote entristeceu-se, o coração ficou abatido pela morte dos filhos. Mas a notícia maior que surpreendeu o sacerdote Eli foi quando o servo chegou e falou assim: mas meu senhor, tem algo pior ainda do que a morte dos teus filhos. A arca de Deus foi tomada, a arca de Deus foi levada. A arca de Deus, ela foi tirada do meio do povo. A arca de Deus foi destituída do meio do povo, foi tirada, foi levada. E quando ele falou isso, quando ele disse isso ao sacerdote Eli, o sacerdote, ele tombou para trás da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Quando ele morreu, a esposa de um dos filhos dele, de Ofni e Finéias, ela estava grávida do pecado que Ofni e Finéias tinham cometido dentro dos templos. E quando ela soube da notícia que a arca de Deus tinha sido levada, ela entrou em trabalho de parto e ao mesmo tempo ganhou o seu filho. E antes dela morrer, a serva dela falou assim: minha senhora, é um menino, qual o nome nós vamos colocar? E ela diz: coloque o nome desse menino Icabode, ou Icabode, que foi-se a glória de Deus. Acabou, não tem mais sentido eu viver, a glória de Deus se foi, a glória de Deus não está mais no nosso meio. E quando ela terminou de dizer, colocar o nome do menino, ela faleceu, ela veio a óbito, porque a glória de Deus não estava mais no meio do templo, não estava mais no meio do povo. E é o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite e perguntar a você: o que é que você anda fazendo que está afastando a glória de Deus da sua vida? Aleluia. O que você está fazendo que está tirando a presença de Deus do meio da sua casa, da sua família, da sua vida? Aleluia. O que você tem feito? E às vezes você está louvando, às vezes está cantando, às vezes está levando o evangelho no oba-oba e pensando que a glória de Deus, a qualquer momento, ela não pode ser tirada da sua vida. O Senhor te chama a atenção nessa noite e pergunta para você: o que você está fazendo da minha presença na sua vida? A qualquer momento você pode brincar e Satanás pode tirar ela de você. Ao momento você pode se pegar em qualquer situação e não ter mais a presença de Deus e acabar morrendo. Eu, na minha juventude, meus pais me criaram no Evangelho, sou criado no Evangelho até hoje. O Senhor me deu essa graça de estar na presença dEle, mas mesmo assim, na graça do Senhor, no Evangelho, eu brinquei com o meu Senhor, eu querendo ser crente mais do que qualquer outro, pensando que eu era o tal, pensando só porque eu profetizava, eu tinha direito de alguma coisa, até que um dia Deus puxou o meu tapete e falou: vamos ver se é isso tudo que você está pensando, vamos ver se você vai continuar brincando com a minha obra. E o Senhor
Senhor me jogou numa depressão durante 3 anos. Eu fiquei em depressão profunda para saber que a glória é só de Deus e que eu não devo brincar com a glória dele, com a situação na qual eu estava. E quando eu me peguei olhando e não tinha mais a glória de Deus na minha vida, eu comecei a me arrepender do que eu tinha feito. Os filisteus levaram a Arca da Aliança. Israel não tinha mais a presença de Deus. O povo não tinha mais a presença de Deus. A glória de Deus tinha ido embora. Aí vem a pergunta de Davi, depois de, se eu não me engano, há 80 anos, 90 anos depois, que Davi assumiu o reinado, que Davi estava assumindo o reinado, que ele foi constituído como rei diante de Israel. Davi olhou as belezas dos seus palácios, das suas casas e falou assim: olha, tanto tempo que nós não temos mais a glória de Deus conosco. Quanto tempo nós não temos mais a presença de Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos buscar a glória de Deus de volta para a casa de Israel. Aleluia. Hoje o Senhor está te dando mais uma oportunidade, como já foi dito pelo nosso irmão Lucas aqui. Hoje já foi dito, o Senhor nos colocou hoje aqui para dizer para você, olha, ainda há tempo de buscar de volta a glória de Deus que havia se perdido na sua vida. Eu não sei qual foi a situação ou que Satanás usou para afastar a presença de Deus da sua vida. Eu não sei qual foi a situação que você brincou ou que você fez, que até os dias de hoje a glória de Deus estava fora da sua vida. Mas hoje é dia de você se levantar e ir de encontro à glória de Deus e dizer, como é, Deus, que eu faço para trazer a tua glória de volta para a minha vida? A arca ficou durante 20 dias na casa de Abinadab. A Bíblia diz que não aconteceu nenhum milagre. Davi foi reunir os sacerdotes, os levitas, o povo e diz, olha, tanto tempo passamos sem a presença de Deus, agora vamos buscar a arca de volta. Vamos lá buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi reuniu todo o povo, foi lá buscar a arca de Deus, preparando dois bois novos que ninguém nunca tinha usado a trabalho, nada, uma carroça nova, e desceram até a casa de Abinadab para pegar a arca da aliança. Quando eles pegaram a arca da aliança, colocaram em cima da carroça, eles começaram a andar glorificando a Deus, porque eles estavam trazendo a arca de Deus de volta. E de repente, no meio do caminho que eles estavam trazendo a arca, os bois começaram a balançar e a carroça começou a balançar porque o caminho era cheio de pedras. A arca balançou, a arca deu o seu jeito. Quando foi cair, o sacerdote Uzá correu e colocou a mão na arca, e a palavra de Deus diz que abriu um rombo, um buraco. Deus feriu o peito de Uzá e abriu um buraco no peito dele, ele morreu na hora. E eu fiquei me perguntando, Deus, mas Uzá queria segurar a arca. Ele não queria fazer nada de mal, ele só queria sustentar a arca. Por que o Senhor matou Uzá? E eu fiquei me perguntando, eu fiquei me questionando e falava, Deus, por que o Senhor matou ele? Até que um dia o Espírito de Deus me respondeu e disse, olha, a minha glória, homem nenhum segura. A minha presença, homem nenhum manipula. A minha glória não é traga em cima de carroça. A minha glória não é traga em cima de bois. O povo de Israel tinha feito errado. Eles queriam trazer a glória de Deus de volta para Israel, mas eles estavam trazendo de maneira errada, porque a presença de Deus, ela não se traz em cima de carroça. A presença de Deus, ela não se traz em carro de boi. O que eu aprendo com isso nos nossos últimos dias, tem tanta gente inventando modismo para trazer a presença de Deus e esquecendo que a presença de Deus, ela não é nenhum objeto de fé, de mistificação. Hoje em dia nós estamos querendo trazer a glória de Deus em rosas, em sal, em água ungida, e a glória de Deus, ela não é traga sobre objetos de fé. A glória de Deus, como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé em Deus é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Eu tenho a convicção de que fé que eu vejo não é fé. Se eu consigo apalpar, se eu consigo ver, se eu consigo colocar minha fé em alguma coisa para ter fé, então isso nunca foi fé.
Fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que está ali. É o nosso Deus. Bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas creram em mim. Isso é fé. Você não precisa de nenhum objeto, você não precisa ajudar a Deus, para a glória de Deus voltar para a sua vida. Ele é Deus o suficiente, Ele é Deus soberano, Ele é Deus capaz, Ele é Deus enaltecido, Ele é Deus grande que nunca perdeu uma batalha sequer. Uzá tentou ajudar a glória de Deus, Uzá tentou ajudar a presença de Deus. E quando Davi viu o seu amigo morto, ele trouxe a arca de volta para casa de outro sacerdote, aonde a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. Quando Davi retornou para casa chorando e falando: Deus, eu tentei trazer a glória do Senhor, mas Deus falou para ele: mas você trouxe errado, não é assim que se traz a minha presença de volta. E nisso Davi ficou questionando, e a palavra de Deus diz que Davi voltou às Escrituras, porque a glória de Deus só volta às nossas vidas quando nós voltamos a obedecer simplesmente a palavra de Deus, e não há mais nada que seja o suficiente. Se estão querendo colocar alguma coisa maior do que a palavra, meu irmão, sai fora, porque a palavra já é o suficiente para te mostrar o caminho da glória, o caminho dos céus. Não existe outro caminho, não existe outro fundamento a não ser a cruz de Jesus Cristo. E nisso Davi voltou para sua casa e começou a rever aonde ele errou através das Escrituras. Ele disse: olha, Deus, eu errei aqui. E o que eu acho mais incrível é que quando Davi reconheceu o seu erro, quando Davi reconheceu que ele estava errado por trazer a arca de Deus errada, e ele voltou às Escrituras, você sabe o que estava acontecendo? Enquanto Davi voltou às Escrituras, o milagre estava acontecendo na casa de Obed-edom. Deus começou a prosperar a vida de Obed-edom. Deus começou a transformar a casa de Obed-edom. Por quê? Porque de um lado Davi estava voltando às Escrituras, e no outro Deus estava mostrando o milagre dele na casa de Obed-edom. A arca ficou lá durante 3 meses, mas foram 3 meses debaixo da palavra de Deus. Foram 3 meses revendo as Escrituras sagradas. E quando Davi ficou sabendo que enquanto ele estava buscando um milagre estava acontecendo na casa de Obed-edom, ele diz: agora sim, já descobrimos como trazer a glória de Deus de volta, vamos lá buscar a glória de Deus de volta. Sacerdote, troquem as suas vestes, coloquem vestes sacerdotais, coloquem vestes reais. Ei, muda as suas vestes. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando as suas vestes santas, espirituais, as suas vestes a qual o Senhor todos os dias está embranquecendo com o sangue dele. Eu estou falando de você mudar o seu caráter. Porque evangelho não é mudança de personalidade por fora, é mudança de mente, caráter. Paulo diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. A mente tem que estar sarada primeiro, o coração tem que estar transformado para que depois o seu exterior, o seu corpo seja modificado. Não adianta você botar a aparência por fora, mas por dentro continuar podre. O Senhor te chama hoje para mudar, e Davi falou: olha, sacerdotes, mude as vestes, vamos parar de brincadeira, o Senhor nos deu a ordem, vamos buscar a arca de novo. E quando Davi desceu até a casa de Obed-edom para trazer a glória de Deus de volta, Davi diz: olha, eu descobri que a glória de Deus ela tem que andar nos ombros dos levitas. O Senhor Jesus está dizendo: olha, não é em carroça que se traz a minha presença. Não é em objetos de fé que se traz a minha presença. A minha presença é levada nos ombros dos sacerdotes. E o Senhor te constituiu, lá 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as boas novas de salvação. O Senhor, Ele constituiu a glória dEle para ser carregada nos teus ombros. A responsabilidade de carregar a presença de Deus é na sua vida, é nos teus ombros. E o Senhor está te chamando nessa noite a você reconhecer, a você jogar por terra todo o egoísmo, toda a falsidade, todo o mentiro, prostituição, pornografias, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, e retornar a presença dEle para a sua vida.
E a palavra de Deus diz que quando Davi deu os primeiros passos, os levitas começaram a levar a arca de volta à presença de Deus. A Bíblia diz que ninguém mais morreu. E eles foram levando a arca da aliança até chegar à cidade. E quando Davi percebeu que eles entravam, o povo de Israel tudo lá do lado de fora, esperando que a glória de Deus voltasse, porque da primeira vez foi errado, houve morte, houve alguém que morreu porque trouxe a arca diferente, a arca de modo errada. E quando o povo olhou lá distante e viu Davi trazendo a arca, a palavra de Deus diz que o povo se alegrou quando a glória de Deus voltou. Aleluia. O povo se alegrou quando a arca de Deus veio até a casa deles. A palavra de Deus diz que Davi, quando viu o povo se alegrar, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes e começou a bailar em volta da arca, porque a glória de Deus tinha retornado para casa. Aleluias! E hoje, meu irmão, não é diferente. Hoje Deus está te chamando para que a arca dele, a glória dele, a presença dele retorne para dentro do seu lar. Minha irmã, quanto tempo você não tem mais que a presença de Deus não age dentro do seu lar? Meu irmão, quanto tempo você passa cantando e Deus não opera mais no teu louvor? Aleluias! Pregador, quanto tempo tem que você deixou o ego subir a tua mente e você acha que você é o cara? Deixa a glória de Deus nessa noite retornar para a tua vida. Deixa Deus ele retornar e a modificar a sua vida. Deus está te chamando para que a glória dele retorne sobre a tua casa. Hoje é dia da glória de Deus retornar para a sua família. Porque quando a glória de Deus está fora, nós vemos as tragédias acontecendo. Certo dia, em um programa de televisão, só para me encerrar, um homem levantou na plateia e perguntou à filha de Billy Graham: se Deus é Deus mesmo, se Deus é misericordioso, é amor, como vocês dizem, por que Deus está permitindo os assassinos entrarem nas escolas? Como aconteceu nos Estados Unidos, um rapaz entrou dentro de uma creche e matou mais de 100 crianças, os professores, e ele perguntou para ela, falou com ela: como é que você diz que Deus é amor se Deus permitiu aquele homem entrar? Ela disse para ele assim: olha, meu amigo, aquela escola todos os dias eles oravam. Antes de entrar nas salas, os professores levantavam e diziam: vamos orar a Deus para que Deus guarde este lugar. Até que um dia mudou de diretor e ele falou assim: olha, acaba, vamos tirar Deus de frente, vamos tirar a presença de Deus do colégio, vamos agir da nossa forma. E quando Deus foi tirado, aconteceu a chacina, e ela perguntou: meu irmão, aonde Deus não é convidado, aonde Deus não é chamado, você acha que ele vai estar? Aleluia! Só houve a morte, só houve aquela matança porque tiraram a presença de Deus de lá. Não é porque Deus não é amor, Deus é amor. O problema é que nós tiramos Deus e ainda culpamos Ele de uma coisa que Ele não é culpado. Foi você que afastou a presença de Deus da sua vida, e não tente culpar a Deus por causa disso. Aleluias! Não tente culpar a Deus, mas como Ele é amor, Ele te chama nessa noite para retornar, para você trazer de volta a arca de Deus para a sua vida. E o modo é você fazendo da forma certa, através da palavra, mudando as suas atitudes e reconhecendo que somente Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Amém? Nessa noite eu quero agradecer a você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que nessa hora você coloque a mão no seu coração e pense, medite onde foi que você deixou a glória de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos: lembra de onde você caiu? Levante-se, sacode a poeira e continue a caminhada, antes que a morte venha e não haja mais tempo. Oremos nessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite diante da Tua presença, o Teu povo está. Deus, eu quero te pedir nesta hora, Deus, aonde, Senhor Jesus, um dia a glória do Senhor habitou, aonde um dia a glória do Senhor esteve, e essa glória foi tomada nesta hora, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que aonde há, Senhor Jesus, uma pessoa, uma família, uma casa, uma igreja, um pastor, um pregador, um cantor que está ouvindo esta palavra,
E ele, Senhor Jesus, esqueceu ou deixou a glória do Senhor por um momento. E o Senhor, ele está hoje dizendo: Pai, eu quero sim que a glória do Senhor retorne. Toca nele agora. Restaura a vida dele agora. Meu Deus, o Senhor está dizendo que nesta noite é a hora da glória do Senhor, da presença do Senhor retornar e mudar o ambiente deste lar e mudar o ambiente desta casa, porque é promessa do Senhor para este lugar. Meu Deus, não deixe Satanás continuar reinando sobre este lugar. Que a tua glória venha, e venha, Senhor Jesus, para mudar para sempre a vida deste homem e desta mulher, desta família, deste casamento, deste filho que está nas drogas, Pai. Em nome de Jesus, neste ministério, Senhor, que a tua glória, em nome de Jesus, a partir de agora, retorne à casa deste homem, à casa desta mulher, e aquele que até hoje estava brincando, pensando que o Senhor não retiraria, que ele possa pensar, para que a glória do Senhor não venha ser tirada da vida deles. Pai, neste momento eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida dos irmãos que está aqui nessa noite, e que o Senhor possa cobrir o teu povo, cobrir a cidade de Gandu, cobrir, Senhor Jesus, a cada local. Meu Deus, o que eu acho lindo nessa cidade é que todos os dias, quando eu vou ao trabalho, as primeiras coisas que eu ouço no meio da rua são louvores sendo cantada. Meu Deus, permanece com a tua glória sobre a cidade de Gandu, não tire ela daqui, de nenhuma das cidades a qual o Senhor Jesus está, Senhor Jesus, sendo representada por cada um que está ouvindo esta rádio, Pai. Que nessa noite a glória do Deus vivo retorne à sua vida, em nome de Jesus. Amém.